Olá pessoal, nós somos acadêmicos de Direito da Universidade Federal do Tocantins e nesse vídeo de hoje vamos abordar um pouco sobre a evolução do justnaturalismo e sua relação com o direito positivo, à luz do artigo da advogada Zenacleide Costa. Bom, no que diz respeito à sociedade, nós temos o comum conhecimento de que cada indivíduo é diferente um do outro. E a partir do momento que passaram a viver em grupo, ou seja, sociedade, evidentemente que surgiram vários conflitos. Mediante isso, surge a necessidade de harmonia. Então, pelo bem comum, foi dada autoridade a um ser imparcial e supremo que tinha a missão de decidir e resolver as divergências que surgiam. O que hoje chamamos de Estado, mas até chegar a esse conhecimento atual, houve muitas formas de justificar o direito. Com imenso destaque e desenvolvimento, há dois modelos que buscam fundamentar o direito. De um lado, temos o direito natural, ou justnaturalismo. Este modelo doutrinário tinha como base uma lei ditada pela vontade divina, vindo antes de qualquer legislação escrita, uma vez que o homem por si só é falho e é passível de erro. O direito natural, então, ele é intrínseco ao ser humano, é justo, é perfeito, é imutável e ordenado, vindo de Deus, que é o autor de toda a perfeição e da justiça. Então, para diversos estudiosos, o direito positivo seria, então, fruto do direito natural, pois os homens falhos como são, passíveis de erro, utiliza-se da verdadeira justiça, que é Deus, para criar o direito positivo. E o que é esse direito positivo, Essa outra vertente que busca fundamentar o direito. É aquele que é escrito, positividade, positivado e posto como lei. Sendo assim, ele é de cumprimento obrigatório. Nesse existe a intervenção dos legisladores, que tem a função de elaborar as leis e garantir a sua eficácia também, em prol de uma convivência social justa e harmônica. Temos como exemplo no nosso ordenamento jurídico a Constituição Federal, atual, que possui uma série de direitos e deveres que cada brasileiro deve obedecer, uma série de atitudes que devem ser tomadas por cada um que está no território brasileiro. Em se tratando do processo de evolução do justnaturalismo na Antiguidade Oriental, momento da história do surgimento das primeiras civilizações, período em que o justnaturalismo religioso dizia como seriam as relações sociais. Nesse período, em algumas civilizações, Deus era o líder direto e em outras o líder era nomeado e enviado por Deus, como foi o caso de Moisés, bastante conhecido por todo mundo. Ele recebia a ordem do próprio Deus para a salvação e direcionamento do povo, como foi o caso dos 10 mandamentos, que mesmo sendo escrito, era de origem divina, perfeita e imutável. Também no Egito Antigo, há a importante figura do faraó, que podemos dizer que era o próprio Estado e Deus, que direcionava a vida dos súditos. Em resumo, na Antiguidade Oriental, o justnaturalismo foi fator fundamental na dominação de poucos sobre a imensa massa trabalhadora, os súditos que nada tinham. Já aqui na Antiguidade Clássica, período que vai desde a poesia de Homero, no século 8 a.C., até a queda do Império Romano, o justnaturalismo desenvolveu-se junto ao desenvolvimento da filosofia. Nesse período, a ideia do direito natural já começa a se desprender aos poucos do justnaturalismo presente na Antiguidade Oriental. Ganham destaque nesse período os pré-socráticos, os sofistas, Sócrates, Platão e Aristóteles, que desenvolvem conhecimentos de cunho filosóficos, tentando entender a ligação do homem com Deus. Esse foi um período em que o homem começou a pensar e desenvolver tal pensamento, dando início, mesmo que de forma bem lenta, a uma ruptura desse segmento meramente mítico. O justnaturalismo na Idade Média, entre o século V e o século XV, foi marcado pelo pensamento cristão. A Igreja se utilizou de dois conceitos desenvolvidos pelos estoicos: o direito natural absoluto, que segundo a Igreja é tudo que veio antes do pecado original cometido por Adão e Eva, onde havia total harmonia e igualdade entre todos,
e o direito natural relativo, que são os princípios adaptados à natureza humana após o pecado original, pois o homem já havia sido corrompido em sua essência por conta do pecado. Dois grandes santos e doutores da Igreja Católica, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, foram influenciadores do desenvolvimento do cristianismo e da filosofia. Nesse período, marcado pelo feudalismo e analfabetismo, vou aqui abordar um pouco sobre Santo Agostinho. Este acreditava que para alcançar a liberdade humana verdadeira era somente possível mediante a graça de Jesus Cristo. Em sua concepção justnaturalista, o mundo era dividido sob duas óticas: a lei eterna, imutável, justa e plena que advém de Deus, a base de toda e qualquer lei escrita, ou seja, positivada. Por meio do homem e seus usos da razão, a lei divina seria formatada em lei positiva. Dessa forma, podemos imaginar que a lei de Deus era a forma da qual o homem se espelharia e utilizaria para formar um direito escrito para a sociedade. No entanto, este direito não seria perfeito como divino, pois, como pensava o santo, a natureza humana é instável. O homem havia sido corrompido pelo pecado, sendo assim, este direito era mutável, adaptável ao tempo e inconstante. Dando continuidade, enquanto na Idade Média o direito natural estava vinculado à vontade de Deus, na Idade Moderna passa a ser vinculado à razão. Nesse período, entre várias figuras importantes, tais como Jean-Jacques, John Locke, surge então Hugo Grocio, que é considerado um dos precursores para o desenvolvimento da laicização. Para Grocio, a real natureza do homem é constituída pela racionalidade, pois a razão está em qualquer ser humano, assim, livre das influências divinas da Idade Média. Grocio afirma que em todo ser racional está inerente a necessidade de viver em sociedade. Para tal modo de vida, cada indivíduo utiliza sua liberdade para pactuar, firmar um contrato, uns para com os outros para expressarem sua liberdade sem ferir ou impedir o do outro, formando assim regras que estabelecem seus limites e deveres, para que possam conviver harmoniosamente. Para Grocio, então, o direito positivo surge por meio de um contrato social, enquanto que o direito natural é uma expressão da moral e princípios. Então, essa nossa exposição breve e análise feita do justnaturalismo em relação ao direito positivo, em sua evolução durante todos esses séculos até chegarmos à atualidade, podemos perceber que as diferenças entre esses dois fundamentos são muito diferentes entre si. No entanto, eles são ao mesmo tempo muito ligados, eles andam lado a lado. Podemos perceber que durante todo esse período de evolução, ambos andavam lado a lado, né? Muitas vezes um serve de complemento ao outro, e assim seguimos para mais evolução, com toda certeza. Queremos aqui agradecer a todos vocês que nos acompanharam até o finalzinho desse vídeo, e até a próxima.